O papel da ficção científica sempre foi desafiar os limites da imaginação, arriscar novas ideias e usar a criatividade sem medo de ser feliz. Inclusive, explorar conceitos futuristas faz parte desse trabalho, tanto que muitas vezes alguns conceitos futuristas encontram seu espaço na realidade. Filmes desse gênero, que nesse sentido podem ser bons ou ruins, têm o poder de prever de maneira criativa possíveis cenários do futuro. Tudo pode acontecer nesse tipo de filmes, e talvez seja por isso que o gênero da ficção científica é tão vivo e popular até hoje. Cê é louco. Não é nenhum exagero. Podemos ter vislumbres de tecnologias inovadoras, sociedades distópicas e utópicas, dilemas éticos que surgem a partir disso e como o que não existe poderia um dia realmente existir. A ficção científica não apenas serve para o entretenimento, mas também provoca reflexões sobre o rumo que nossa civilização pode tomar. Portanto, vamos ver 5 filmes de ficção científica que previram o futuro. Fahrenheit é um livro de ficção científica publicado em 1953 pelo escritor norte-americano Ray Bradbury. E se existe algum top 10 de qualidade sobre os melhores livros de ficção científica, Fahrenheit com certeza ficaria em uma das primeiras posições. Será? Assim como o filme dessa produção não fica nem um pouco atrás da obra original, até porque conseguiu prever uma tecnologia muito popular. No mundo retratado em Fahrenheit 451, a sociedade é caracterizada por um governo totalitário que proíbe a posse de livros e controla o acesso à informação. Os bombeiros nessa sociedade são encarregados de queimar livros e eliminar qualquer forma de pensamento crítico. A interação entre os personagens é superficial e impessoal, com ênfase em entretenimento superficial e distrações. No entanto, há uma cena notável no filme em que os personagens são mostrados usando pequenos dispositivos em seus ouvidos que lembram os fones de ouvido modernos. No filme, eles são chamados de Thimble Radios e são usados para ouvir e emitir mensagens como se fossem fones com Bluetooth. Um dos clássicos inesquecíveis da filmografia de Arnold Schwarzenegger, O Vingador do Futuro, nos transporta para uma visão futurística exuberante e ousada. E também mostra que Schwarzenegger tem uma pequena queda por filmes que envolvem a temática viagem no tempo. Mas o filme O Vingador do Futuro é outro filme que brinca bastante com uma visão exagerada do futuro e que nos faz questionar a natureza da realidade e as possibilidades tecnológicas. A trama gira em torno da intrigante ideia de empresas poderem implantar memórias, dando origem a uma indústria de lembranças. Toda a premissa da trama está na capacidade de as grandes corporações conseguirem fazer isso. Seja como for, o ponto principal mesmo que envolve esse filme aqui na lista é em relação ao conceito de carros autônomos. A jornada do herói pela busca da verdade é acompanhada por cenas em que ele utiliza automóveis controlados por inteligência artificial. Curiosamente, esses veículos autônomos do cinema antecipam de maneira notável os desenvolvimentos reais que estamos testemunhando hoje. E no terceiro lugar de uma lista que não é para classificar o pior ou o melhor, vamos fugir um pouco do que foi proposto no título do vídeo e falar um pouco da série Black Mirror. O episódio Nosedive da série Black Mirror, lançado em 2016, ofereceu uma visão perturbadoramente precisa sobre as dinâmicas sociais impulsionadas pela tecnologia. E não é exagero dizer que de forma um tanto quanto estranha. Algumas coisas que foram retratadas em Black Mirror e que eram consideradas impossíveis hoje são reais, mas o foco principal desse episódio é justamente sobre a classificação via estrelas que as pessoas recebem diariamente.
Essa dinâmica já não aparenta ser tão fora da realidade para nós hoje em dia, pois a avaliação por estrelas já pode ser feita nas redes sociais, por meio dos likes, corações, emojis e entre outras coisas. E nos aplicativos como o Uber, a história não é muito diferente. Eles literalmente são avaliados por estrelas. O filme Robocop, lançado em 1987, é uma obra icônica para quem viveu na década de 80 ou já tem mais de 30 anos. Esse filme inesquecível e distópico não apenas cativou o público com sua mistura de ação e ficção científica, mas também antecipou de maneira notável o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial. A história gira em torno de um futuro onde a violência e o crime descontrolados dominam a sociedade. E claro, isso é apenas ficção científica, não tem nada a ver com a realidade. Para combater a criminalidade, uma corporação cria um ciborgue chamado Robocop, que é um híbrido de humano e máquina, e que também ganhava a vida dançando por aí. Entre as várias tecnologias apresentadas no filme, há uma cena que se destaca: a identificação facial. No filme, a tecnologia de reconhecimento facial é usada para identificar criminosos procurados. Câmeras de segurança e scanners são capazes de escanear os rostos das pessoas e cruzar essas imagens com um banco de dados de criminosos. Essa representação notável de reconhecimento facial antecipou o desenvolvimento de tecnologias semelhantes na vida real, que agora estão sendo usadas para identificação em aeroportos, segurança pública e até mesmo em dispositivos móveis. O filme Gattaca, a Experiência Genética, lançado em 1997, tem uma visão intrigante e até antecipatória sobre as implicações da edição genética em um mundo onde a engenharia genética define a sociedade. Anteriormente, o filme Gattaca tinha até se inspirado no projeto Genoma Humano em 1990 e a clonagem bem-sucedida da ovelha Dolly, mas ninguém esperava que fosse prever uma invenção futura. Embora ambientado em um futuro fictício, o filme abordou questões éticas e científicas que agora têm um paralelo notável com os avanços atuais na tecnologia de edição genética, como o CRISPR. A ligação entre Gattaca e o CRISPR é notável, uma vez que o filme abordou a possibilidade de engenharia genética e suas ramificações sociais e éticas décadas antes do desenvolvimento efetivo de tecnologias como o CRISPR. Enquanto Gattaca explorou os riscos de uma sociedade obcecada com a genética, temos então a oportunidade de evitar esses problemas na realidade. Isso é, caso tudo isso não seja mais considerado como uma mera história de ficção científica. Apesar do filme Eu, Robô não ter entrado na lista oficial desse vídeo, o filme protagonizado por Will Smith merece uma menção honrosa por aqui. Além do filme envolver um futuro distópico e que possivelmente aconteceria na realidade, também é famoso por ter sido baseado no épico livro Eu, Robô, do lendário escritor Isaac Asimov. Isaac Asimov foi basicamente um dinossauro da ficção científica. Mas lá no comecinho da carreira, quando tinha menos de 20 anos para ser mais exato, acabou perdendo a paciência. Não aguentava mais a lenga-lenga das histórias de robô. Era como se tudo o que fosse criado na época não passasse de uma cópia barata do Frankenstein. O enredo do filme Eu, Robô aparentemente se inspirou nessa ideia de fazer algo mais original também. A história se desenrola em um cenário futurista, no qual robôs altamente avançados e com habilidades extraordinárias foram integrados no mundo inteiro. No entanto, o filme explora as complexas implicações éticas e, de certa maneira, até emocionais dessa coexistência.
A trama segue Dale Spooner, interpretado por Will Smith, um detetive cético em relação aos robôs, enquanto investiga um caso que parece envolver um robô. Tanto no filme e principalmente no livro, as 3 leis da robótica comandam as regras que, na teoria, todos deveriam seguir, principalmente os robôs. Na primeira lei, temos como regra que um robô não pode ferir um ser humano nem, por inação, permitir que ele seja ferido. Agora, na segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando elas entrarem em conflito com a primeira lei. Já na terceira e última lei, um robô deve proteger sua existência, mas só se isso não entrar em conflito com a primeira ou a segunda leis. Assim, o filme é notável por sua abordagem em relação às 3 leis da robótica de Isaac Asimov, um conceito central em muitas das obras desse renomado autor de ficção científica. A influência de Isaac Asimov, autor de Eu, Robô, é sentida ao longo do filme. Embora o filme tome liberdades criativas em relação à obra literária original, ele presta homenagem ao mundo e às ideias criadas por Asimov. Com uma narrativa intrigante e uma interpretação visualmente rica das complexidades da relação entre humanos e máquinas, Eu, Robô permanece como um exemplo notável de como o cinema pode explorar as implicações futurísticas da tecnologia. Na boa, você está gostando dessa nova fase do canal onde a Nova Atenas foca em filmes de ficção científica? Esperamos que sim, até porque do lado de cá tem sido muito satisfatório. Inclusive, você já viu o vídeo que falamos sobre o filme Interestelar? Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, envolve exploração espacial e complexidades do tempo e do espaço. Caso ainda não tenha visto, você pode clicar direto no link aqui do lado. E na boa, baseado na qualidade e na história incrível que o filme foi produzido, você já pode imaginar como esse vídeo ficou. Sem mais enrolações, nos vemos lá.